Meus irmãos, meus amigos, que bom! Estamos juntos mais uma vez para prestarmos culto ao Senhor. Esse é o nosso desejo, que cada um de nós que está aqui participando, que está em sua casa participando, esteja em oração, acompanhando cada momento, crescendo na vida espiritual, orando para que a gente possa logo estar no templo e transmitindo ao vivo o culto para os irmãos que não podem estar presentes. Esteja orando, porque estamos num tempo de preparação e logo estaremos todos os dias de culto regulares da igreja no templo. Por enquanto estamos às quartas e aos domingos pela manhã, mas logo que os equipamentos chegarem, forem testados e assim a gente puder, juntos estaremos louvando o Senhor no templo e os irmãos que não podem em casa, e assim desenvolvendo o trabalho do Senhor nesse tempo de pandemia, nesse tempo que estamos reaprendendo muitas coisas. Eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus com os irmãos, um texto que fala acerca do amor de Deus e o amor que a gente precisa pregar às pessoas que vivem perto de nós. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 a 18. João 3, 16 a 18, e assim nos diz a Palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Um texto muito especial que fala acerca do Deus que nos ama, do Deus que ama o mundo, do Deus que ama cada pessoa, do Deus que colocou-se à disposição da pessoa do seu Filho, para que na cruz do Calvário morresse e assim nós pudéssemos ser resgatados. E nós louvamos a Deus por isso, nós glorificamos a Deus por isso. Vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus nesse momento, pelos nossos missionários, por cada irmão que está participando, e cada parte do culto venha servir para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar cultuando o Senhor. Ainda não estamos no templo no domingo à noite, mas na quarta-feira, no domingo pela manhã, já podemos estar ali louvando e exaltando o nome do Senhor. E logo que tivermos com todos os equipamentos prontos, testados, retornaremos para o culto de domingo à noite. E assim nós poderemos estar junto ali dos irmãos, e aqueles que não puderem em casa estarão junto conosco na transmissão do culto, e assim juntos louvando e exaltando o nome do Senhor. Perdoa os nossos pecados, guarda-nos de todo mal, e nós pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Vamos prosseguir, vamos estar ouvindo uma mensagem musical nesse momento, e assim glorificando o nome de Deus. E peço aos irmãos, mesmo em casa, estejam aí com todo entusiasmo, cantando, louvando e exaltando o nome de Deus. Eu vou falar aos amados que de Jesus já falou. Esse cordel vai falar o que Jesus ensinou, para nós o amarmos porque Ele nos amou. Pois nós devemos amar o outro como um irmão. Amar como nós mesmos é o amor do perdão. Vou mostrar o que fazer, anote e não perca não. Amo, multiplico, oro, e então depois reparto, vou e contribuo. Para sertão e serra parto, seja lá para onde eu for, seja na rua ou no quarto. Lá na Bíblia nós lemos, Ele me amou primeiro. Devemos então amar, seja assim verdadeiro. Ajudar a quem puder, praça, rua e canteiro. A Jesus anunciar e falar do seu amor, viver como Ele viveu, Jesus nosso Senhor. Devemos multiplicar, repartir, seja o que for. Meus irmãos, nós também devemos realmente orar. Não podemos temer, devemos sim declarar, para que o mundo saiba que Jesus é o nosso amado. Concluo aqui a poesia. Quero dizer para os irmãos, vamos ir contribuir. Os missionários então, vamos lá nas regiões, nas estradas do sertão.
Vamos nas casas falar que Jesus é o Salvador. Jesus Cristo, o único Deus, seja para quem quer que for. Repartir, orar e multiplicar o seu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em nossas vidas, na vida das tuas igrejas, o teu povo possa estar andando firme e corretamente diante do Senhor, anunciando a tua mensagem e proclamando o louvor ao teu nome. Pai Santo, nós queremos agradecer-te, porque nesta hora de culto, mais uma vez, a tua igreja estará proclamando a mensagem salvadora através do Senhor Jesus. Imploramos para que cada pessoa, ao receber a mensagem, possa estar com o coração aberto para aceitar a Jesus Cristo e louvar e crer e adorar de todo o coração. Agora, Senhor Deus, nós queremos implorar pela igreja, a Igreja em Parque São Mateus, bem como todas as demais igrejas, iniciando esse período de setembro de missões nacionais. Que toda a campanha de missões nacionais, tudo, Senhor Deus, seja para levar a tua mensagem aos corações dos brasileiros. Que a Junta de Missões Nacionais, os missionários que têm sido enviados a diversos países, diversas localidades do nosso estado, do nosso país, sejam abençoados, Senhor, sejam sustentados pelas tuas mãos e possam estar firmes e constantes, pregando a tua mensagem, adorando-te de coração. Pai Santo, nós imploramos também pela vida dos teus servos pastores, sejam pregadores fiéis da tua mensagem. Nós imploramos pelo pastor Josimar aqui em Parque São Mateus, pelos pastores que estão nas diversas outras igrejas, que sejam fiéis na pregação do Evangelho. Agora, Senhor Deus, nós queremos agradecer, porque no dia de ontem nós completamos 55 anos de ordenação ao ministério pastoral e temos sido abençoados pelo Senhor. E durante todo este tempo, o Senhor esteve conosco, abençoando nossa vida, abençoando nossa família, abençoando o teu povo, através da nossa vida, pregando a mensagem do Evangelho. Sustenta-nos, Senhor, concede-nos a saúde e a tua paz, e que estejamos sempre diante do Senhor, preparados para servir e glorificar o teu nome. Nós imploramos mais uma vez por todos que estão ao alcance da mensagem desta noite, sejam tocados pelo teu Santo Espírito, em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém.
Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minha testemunha em toda parte da terra, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. A paz do Senhor, irmãos. Quero deixar um versículo que está em Mateus 24:14. As boas novas a respeito do reino de Deus serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos. Foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí não conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10.000 crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Pai amado e glorioso Deus, agradeço mais uma vez, Senhor, pela nossa vida e pela vida, Senhor, da família pastoral. Agradeço pela nossa campanha de missões, que o Senhor possa estar abençoando essa campanha, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando o nosso país, Pai, que está precisando muito, Senhor, muito mesmo de oração. Nós estamos pedindo a Ti, Pai, abençoa esse país, que o Senhor possa, Senhor, iluminar a mente dos homens que estão à frente dessa vacina, para que venha logo o mais rápido possível.
Pai, nós não sabemos de nada, o Senhor que sabe todas as coisas, Pai. Graças te dou por tudo, em nome de Jesus. Em Marcos 17:15, Jesus lhe disse: Vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me. Isaías 6:8. Você aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso a Escritura diz: Como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Romanos 10, versículo 13 ao 15. Boa noite, irmãos. Porque Ele me amou, oro. Um dos maiores benefícios da redenção em Cristo Jesus é termos livre acesso ao Pai por meio do Filho. Porque Ele nos amou, nosso relacionamento com Ele e a própria oração se tornou possível. Jesus nos escolheu e nos nomeou para frutificar, e em função disso temos a confiança de que podemos orar e Ele nos atende. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. João 15:16. Porque Ele me amou, oro para que a obra missionária avance e todas as pessoas do Brasil sejam alcançadas com o Evangelho do Senhor Jesus, porque Ele morreu por todos. 2 Coríntios 5:15. Porque Ele me amou, oro pelas crianças brasileiras. Como disse Jesus, se acolhermos uma criança em seu nome, a Ele mesmo receberemos. Mateus 18:5. Porque Ele me amou, oro pelas famílias brasileiras de todas as regiões, para que se lembrem do Senhor e a Ele se convertam, sabendo que perante Ele se prostrarão todas as famílias da terra. Salmo 22:27. Porque Ele me amou, oro para que estendamos as mãos aos que sofrem, pois se fizermos isto, seremos bem-aventurados e consolados pelo Senhor. Mateus 5:4. Porque Ele me amou, oro pelas igrejas batistas brasileiras, para que sejam fortes e envolvidas com discipulado, com oração e com missões, e para que todos os batistas adotem o estilo de vida proposto por Jesus. Ide e fazei discípulos. Mateus 28:19. Nós, Igreja Batista do Parque São Mateus, vamos avançar, animados nessa campanha maravilhosa de alcançarmos o nosso alvo, ultrapassarmos o nosso alvo e pedindo ao Senhor que multiplique a nossa oferta para que os projetos missionários não parem e, pelo contrário, avancem cada vez mais, porque Ele nos amou, nós amamos e podemos amar as pessoas que ainda não conhecem Jesus, desejando que elas sejam alcançadas por esse amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus nos abençoe. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder vida atrás.
sequência o culto desta noite, nesse momento da reflexão bíblica. Vamos estar lendo a palavra de Deus e Deus está falando ao seu coração. Estaremos lendo o texto de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versos 17 a 21. E também vamos entrar nos versículos de 1 a 5, do capítulo 5 desse texto, 1 João 4, até o versículo 5 do capítulo 5. E o tema da nossa reflexão é evidências que nosso amor a Deus tem aperfeiçoado. E desse texto vamos estar extraindo pelo menos 4 evidências. E assim nos diz a palavra de Deus. Antes quero agradecer a todos vocês que estão participando conosco, que Deus possa estar falando ao coração de cada um de vocês. A palavra de Deus nos diz então o seguinte: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que o dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vamos orar nesse momento e assim está extraindo 4 evidências que nosso amor a Deus tem aperfeiçoado, a extrair desse texto do apóstolo João. Querido Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor. Fala os nossos corações, fala os corações dos queridos amigos que nos ouvem nesta noite. Nós pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós podemos verificar, meus irmãos, que na primeira linha do texto que nós lemos, existe uma palavra que se destaca, que é a palavra aperfeiçoar. Deus deseja aperfeiçoar em nós o seu amor. E o termo aperfeiçoar dá a ideia de maturidade, de plenitude, de crescimento. O evangelista João declara que o amor de Deus é algo imensurável. Nós podemos ver isso quando lemos lá João 3,16, na introdução do culto desta noite. Ele ama seus filhos da mesma forma que ama Cristo. E Jesus diz que o Pai deseja que o amor com o qual ele ama seu filho esteja em seus filhos. Podemos ver isso no versículo 26 do capítulo 16 do Evangelho de João. Em outras palavras, a vida cristã deve ser uma experiência diária de crescimento no amor de Deus. À medida que cresce em amor, o cristão passa a conhecer o Pai Celestial de maneira cada vez mais profunda. O amor cristão maduro é a grande necessidade universal no meio do povo de Deus, porque quanto mais nós crescemos no amor a Deus, mais a gente vai compartilhando aquilo que nós acreditamos, que é a palavra de Deus. O texto lido, meus queridos irmãos, apresenta essas evidências que estaremos destacando, e a primeira delas é a confiança. Podemos ver nos versículos 17 a 19, se você ler vai ver com clareza. Aqui há 2 palavras novas na epístola, medo e tormento. Convém lembrar que o apóstolo está se dirigindo a cristãos. Eu pergunto então, será possível acontecer de um cristão ter uma vida cheia de medo e tormento? Infelizmente, muitos cristãos professos sentem-se amedrontados e atormentados diariamente. O motivo para isso é a falta de crescimento no amor de Deus.
O cristão que experimenta o amor de Deus, sendo aperfeiçoado em sua vida, cresce na confiança em Deus. Exatamente isso que queremos destacar nesse texto. Possui temor reverente no Senhor, não medo atormentador. É um filho que respeita o pai, não um prisioneiro que encolhe de pavor diante de um juiz. O termo grego usado para o medo é fobia, uma palavra que faz parte do nosso vocabulário, é bem conhecida. Os livros de psicologia relacionam fobias de todo tipo, como por exemplo a acrofobia, o medo de altura, a hidrofobia, o medo de água, e aqui João descreve sobre crisisfobia, o medo do julgamento. Quem sente medo normalmente tem algo no passado que o persegue, tem algo que realmente de repente fez que continua perseguindo, e também tem algo no futuro que ainda não vivenciou, que está preocupando. Seu medo pode resultar de muitas coisas. O que crer em Jesus Cristo não precisa temer, nem do passado, nem do presente e nem do futuro, pois experimentou o amor de Deus. E esse amor está sendo aperfeiçoado em sua vida a cada dia. É por isso, meus queridos, que sempre você ouve e nós falamos que existe alguém que pode nos ajudar, tirando tudo aquilo que nos incomoda no mundo em que nós vivemos. É a presença de Deus, é a presença de Jesus na nossa vida. Embora a Bíblia diga aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, o cristão não precisa temer o julgamento futuro, pois Cristo já foi julgado por ele na cruz. Podemos ver ainda, registrado no Evangelho de João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa é a palavra de Deus através do evangelista João. O apóstolo Paulo, ainda no capítulo 8, verso 7 da sua epístola aos Romanos, declara: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para o crente, o julgamento não é futuro, mas sim passado. Seus pecados já foram julgados na cruz e jamais serão usados para condená-lo outra vez. Eis o segredo da nossa confiança, segundo Ele é. O apóstolo João escreve isso no versículo 17 do capítulo 4. Segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Sabemos que quando Cristo voltar, seremos como Ele. Mas essa declaração refere-se principalmente ao corpo glorificado que o cristão receberá, que Paulo fala lá aos Filipenses. Precisamos, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, tomar posse daquilo que a palavra de Deus declara para nós, para que a gente consiga viver as lutas deste mundo com a vida completamente nas mãos de Deus. Precisamos confiar no Senhor. Esta é uma evidência que nosso amor está crescendo, está sendo aperfeiçoado. Em segundo lugar, nosso amor precisa ser aperfeiçoado através da nossa vida de honestidade. Sim, honestidade. Encontramos aqui as palavras, se alguém disser, cada vez que se vê essa expressão, já se sabe o que virá em seguida, uma advertência sobre um fingimento. E o crente em Jesus, ele deve ter o coração disposto a fazer aquilo que é certo, aquilo que é honesto. O medo e o fingimento costumam andar juntos. Na verdade, as duas coisas tiveram origem no pecado do primeiro casal. Vamos lembrar lá, quando Adão e Eva sentiram culpa, a primeira coisa que fizeram foi tentar esconder-se de Deus e cobrir sua nudez. Mas nem a cobertura, nem as desculpas que criaram podiam escondê-los dos olhos do Deus que vê todas as coisas. Por fim, Adão admitiu:
ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas quando o coração tem confiança diante de Deus, que é a primeira evidência que nós já vimos, não há necessidade de tentar fingir para Deus nem para as outras pessoas. O cristão que não confia em Deus também não confia em ninguém. Parte do tormento decorrente do medo consiste em uma preocupação constante. O que será que as pessoas sabem daquilo que eu fiz? De repente a consciência ou a presença do Espírito Santo que faz vir à tona algo que fez de errado, e fica então aquela preocupação. Mas quando temos confiança em Deus, esse medo desaparece e é possível encarar Deus e os homens sem preocupação. Alguém visitando uma determinada igreja perguntou ao pastor daquela igreja, que estava ali na porta cumprimentando as pessoas, perguntou: pastor, quantos membros tem essa igreja? O pastor então declara: essa igreja tem 2.000 pessoas. Respondeu ele então para aquele jovem. Aí aquele rapaz, então, curioso, afirmou: pastor, deve ser muito difícil o senhor conseguir agradar todo mundo. O pastor então falou para aquele visitante: meu amigo, posso lhe garantir que nunca tentei agradar nenhum deles. O pastor fala para aquele jovem: meu objetivo é agradar apenas uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Se meu relacionamento com Cristo estiver em ordem, as coisas também estarão em ordem em meu relacionamento com a igreja, com as pessoas perto de mim, com os meus vizinhos. Um cristão imaturo que não cresce em seu amor por Deus pode pensar que precisa impressionar outros com sua espiritualidade. Esse erro o transforma em um mentiroso, em um desonesto. E o crente em Jesus, ele precisa viver na transparência. Tenho gostado muito dessa palavra, transparência. O irmão Jonatas, tesoureiro de nossa igreja, ele sempre, quando faz o seu relatório, tem lá uma parte de transparência, e eu passei a achar interessante essa palavra. E o crente em Jesus, ele tem que ter uma vida transparente, tem que ser um livro aberto. As pessoas têm que olhar, e esse crente não tem que ter medo de nada, porque ele sabe que na cruz do Calvário, quando Cristo morreu, os seus pecados foram pagos. E deve tomar posse disto e viver com a sua vida nas mãos de Deus. A honestidade espiritual traz paz e poder para quem a pratica. Não é preciso manter um registro das mentiras ditas, nem gastar energia para encobrir a verdade. Uma vez que a sua vida é franca e honesta diante de Deus, viverá de maneira honesta diante das pessoas, não vai precisar ter medo de ninguém. O amor e a verdade andam juntos. A pessoa sabe que Deus a ama e aceita, mesmo com todos os seus defeitos, e por isso não tenta impressionar os outros. Ama a Deus e, portanto, ama os irmãos em Cristo, vive com a sua vida depositada nas mãos de Deus, vive de forma transparente para com as pessoas e, com isso, vive em paz, vive tranquilo. A terceira evidência que nosso amor a Deus está se aperfeiçoando é a obediência. Podemos ver no versículo 2 do capítulo 5 de 1 João. Com exceção dos seres humanos, tudo na criação obedece à vontade de Deus. No livro de Jonas, nós podemos ver os ventos, as ondas e até o peixe obedecem às ordens de Deus, enquanto o profeta insistia em desobedecer. Nós vemos no episódio bíblico, quando Jesus estava no barco com seus discípulos e vem aquela grande tempestade, Jesus fala ao vento e ao mar e lhe obedecem. Então, por que só o ser humano é desobediente? A desobediência à vontade de Deus é algo trágico, mas a obediência também relutante, de má vontade, não faz benefício algum, né? Não é nada melhor.
Deus não deseja que lhe desobedeçamos, mas também não quer que obedeçamos por medo ou por necessidade. O que Paulo escreveu sobre as ofertas também se aplica à vida, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Qual o segredo de obedecer com alegria? É conhecer, é reconhecer que a obediência é um assunto de família. Servimos a um Pai amoroso e ajudamos os irmãos e as irmãs em Cristo. Somos nascidos de Deus. Amamos a Deus e aos filhos de Deus e demonstramos esse amor guardando os mandamentos de Deus. Conta-se que uma mulher foi ao escritório do editor de um jornal na esperança de lhe vender alguns poemas que ela havia escrito. Então aquele editor perguntou para ela de que se tratava os seus poemas, e ela então disse que os poemas falam de amor. O editor reclinou-se para trás e pediu que ela lesse um de seus poemas, e então ela começou. O poema que ela leu era cheio de luares, de flores e de outras expressões melosas. O editor não podia mais suportar. Sinto muito, mas você não entende nada de amor. Amar não é falar de lua ou falar de rosas. Amar é assentar-se ao lado de alguém que precisa de ajuda e ajudá-lo. O mundo não precisa desse tipo de amor poético, precisa do bom e velho amor prático. É isso que o mundo precisa. O cristão que experimenta o amor de Deus aperfeiçoa os caminhos de sua vida e encontra prazer na palavra de Deus e a ama. Não lê a Bíblia como um livro didático, mas sim como um livro, como uma carta de amor. À medida que o amor pelo Pai torna-se mais maduro, há crescimento em confiança há crescimento em confiança e não há mais medo de fazer sua vontade. Há também honestidade mútua. É necessário que aquele que ama a Deus seja honesto, perca o medo da rejeição das pessoas. Ainda uma nova atitude diante da palavra de Deus. Ela é a expressão do amor de Deus e existe prazer em obedecer a Ele. A confiança em Deus, a honestidade com o semelhante e a obediência alegre são as marcas do aperfeiçoamento, do amor e os ingredientes para uma vida cristã feliz. E não para por aí. Em último lugar, nós temos também a vitória. A vitória. O cristão, como diz no capítulo 4, nos versículos 4 e 5 do capítulo 5 de 1 João, o cristão é nascido de Deus. Isso significa ter dentro de si a natureza divina e ela é incapaz de desobedecer a Deus. 1 João capítulo 5, 4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quando a velha natureza está no controle, o cristão desobedece a Deus, mas quando sua nova natureza está no controle, obedece a Deus. O mundo apela para a velha natureza e tenta fazer os mandamentos de Deus parecerem pesados. Somos filhos de Deus, aquele que são nascidos de novo e pertencem a Deus. Quando Jesus Cristo morreu, morremos com Ele. Nas palavras de Paulo, em Gálatas capítulo 2, 19, diz que estou crucificado com Cristo. Quando Cristo foi sepultado, fomos sepultados com Ele. E quando Ele ressuscitou, ressuscitamos com Ele. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos capítulo 6, verso 4. Meus queridos irmãos, é necessário uma vida de descanso no Senhor, de paz, confiança. Devemos confiar no Senhor, devemos viver de forma
tranquila e honesta, transparente. Devemos viver em obediência à palavra de Deus, e porque desta maneira iremos alcançar a vitória. O crente em Cristo é vitorioso. Que diremos por diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que maneira empolgante de viver, à medida que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, confiamos nele e cada vez mais deixamos de viver com medo. Uma vez que o medo é lançado fora, é possível ser francos e honestos, não é preciso fingir. E uma vez que o medo desaparece, a obediência aos mandamentos de Deus nasce no amor, não no terror. Descobrimos que seus mandamentos não são penosos. Por fim, ao viver nesse ambiente de amor, honestidade e obediência, e não uma obediência qualquer, mas uma obediência alegre, é possível encarar o mundo com fé vitoriosa e ser vencedores e não derrotados. O crente em Cristo é mais que vencedor. O crescimento em amor ficará evidente não apenas para o cristão em particular, mas também para os que vivem com ele. Sua vida será marcada pela confiança, pela honestidade, transparência, obediência alegre e vitória. Que Deus nos abençoe, meu querido irmão, e cada um de nós possa a cada dia estar colocando em prática a palavra de Deus, vivendo uma vida de confiança, vivendo uma vida transparente, de honestidade, não tendo medo de nada e nem de ninguém, vivendo em obediência à palavra de Deus e sentindo a vitória do crente. A vitória do crente é ter certeza, ter esperança que um dia vai chegar a glória celestial. Que Deus nos abençoe. Amém.
Boa noite, irmãos. Em Atos 20, 24 diz: Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Amém. Mateus 9, 37 e 38. Disse aos discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, para que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Mateus 28, 18 a 20 diz: Jesus aproximou-se deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra lhe foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que lhes dei. E lembre-se disso: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Assim, meus queridos irmãos, vamos estar encerrando o culto desta noite. Meu desejo e minha oração é que cada um tenha uma semana abençoada, sinta a presença de Deus, a provisão de Deus e possa estar aproveitando cada oportunidade para estar testemunhando do Senhor, para estar desenvolvendo a sua vida de oração, leitura da palavra, conhecimento da palavra de Deus. Estaremos orando e assim encerrando o culto desta noite. Querido Deus, muito obrigado pelo culto que tivemos, muito obrigado por cada pessoa que pôde participar, e o Senhor possa continuar falando a esses corações, e a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e a doce comunhão do Teu Santo Espírito, sejam com todo o Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém.